Fala pessoal, beleza? Vamos à gravação da correção da avaliação mensal do segundo B do primeiro bimestre de 2026. Vamos ver o que nós fizemos aqui. Deixa eu primeiramente dar uma ajustada aqui, que as figuras estão pequenininhas. Agora vai. Olha lá. Exercício um. Uma pessoa está a 15 metros do orifício de uma câmara escura e a sua imagem projetada no fundo da câmara tem 5 centímetros de altura. Faça o que se pede a seguir. Para que essa pessoa tenha 10 centímetros de altura, para que essa imagem tenha 10 centímetros de altura, a pessoa deve aproximar ou afastar. Pessoal, se a altura inicial era 5 e a final é 10, então para a imagem aumentar, para a imagem aumentar, a pessoa deve aproximar. Só isso. É porque ela quer aumentar. Se ela quisesse diminuir, era afastar. Tá? Qual é a distância que a pessoa deve se mover? Qual a distância que ela deve se aproximar? Então, a gente tem que lembrar do esqueminha da câmara escura. Aqui tem o objeto, aqui tem a câmara escura, aqui tem a distância do objeto, aqui tem a profundidade da câmara e aqui tem a imagem de ponta-cabeça. Então, eu falei assim: o objeto está para a distância do objeto até a câmera, assim como a imagem está para a profundidade da câmera. Tá? Eu posso escrever isso aqui duas vezes no nosso exercício. Eu posso escrever: o mesmo objeto está para a primeira distância, uma pessoa está a 15 metros, quando a imagem é 5, e a mesma pessoa, opa, que essa letra não ficou boa, a mesma pessoa, objeto, vai estar em que distância de linha, quando aqui for 10, tá? A gente pode fazer um sistema, isola a primeira, substitui na segunda. Ou também eu expliquei para vocês que eu gosto de escrever as equações dividindo uma pela outra. Então você pega uma e divide pela outra para cortar tudo que é igual. Então fica: a primeira é objeto está para 15, a segunda, objeto está para D'. Aqui fica 5 está para Dzinho e aqui fica 10 está para Dzinho. Agora você inverte multiplicando. Aliás, eu já posso cortar o O e o D. Aqui, ó, o objeto pode simplificar com o objeto e a distância da profundidade da câmera posso cortar com a distância da profundidade. Então vai ficar D' sobre 15 é igual a 5 sobre 10. 5 sobre 10 é sobre 2. Então o D' fica igual a 15 vezes 5 sobre 10. É a mesma coisa que 15 dividido por 2. Então, D' é igual a 7,5 metros. Qual é a distância que a pessoa... Eu quero a distância que ela tem que se mover, não onde ela tem que ficar. Então, o deslocamento da pessoa tem que ser de 2,5, né? Porque ela estava a 10 e vai para 7,5. 10 menos 7,5, que dá 2,5 metros. Ela tem que se aproximar 2,5 metros. O aproximar eu já perguntei no item anterior. Só queria saber quanto que ela precisava se aproximar. Qual é a distância que a pessoa deve se mover, de onde ela está? Ela tem que andar 2,5 para próximo, para se aproximar. Tá bom? Exercício 2A. Considerando nossos estudos sobre fenômenos de reflexão envolvendo espelhos planos, faça o que se pede.
Conhecendo a simetria que um espelho plano forma entre os objetos e a sua imagem, resolva a questão proposta. Considere que o ponto luminoso P, situado em frente de um espelho plano E, espelho plano é toda a linha, né, que está aí, e O, e seja O o olho de um observador, seja O o olho de um observador, calcule a distância percorrida pelo raio luminoso que parte do ponto P e reflete no espelho E e atinge o ponto O. Então, o que que eu estou perguntando? Eu estou perguntando, a luz vai bater no espelho e vai rebater no ponto O. Qual é o comprimento dessa linha vermelha? É isso, tá? Então, é do raio, o comprimento do raio incidente e o comprimento do raio refletido. Como é que eu faço isso? Primeiro passo, você tem que fazer uma simetria, porque a pessoa que olha por reflexão, ela pensa que o negócio está aqui dentro do espelho. Então, ela vai pensar nisso aqui, ó. É como se aqui fosse um ponto P'. Aqui seria o objeto e aqui seria a imagem. Se tem 30 centímetros para cima, o espelho coloca 30 centímetros para baixo. Ainda assim, eu não estou entendendo o que fazer. Porque eu queria saber essa linha, ó. A resposta da minha questão vai ser do ponto O. Isso aqui é a resposta da questão. Porque ao invés de calcular aquela parte que está para cima, eu calculo pela parte que está para baixo. Então eu vou fechar um triângulo aqui, ó. Eu vou fechar um triângulo aqui, ó. Mas dali tem 30, mas aqui tem 10. Então aqui ainda tem 10 centímetros. Portanto, o meu total aqui é 40 centímetros. E aqui, 30 centímetros. Pessoal, isso aqui é um triângulo pitagórico. Eu fiquei com um triângulo que tem 30, 40, portanto aqui vai ter 50. Vou fazer direito esse triângulo. Eu tenho 30, 40, 50. Por quê? Porque essa distância que se quer calcular, né, esse deslocamento que o raio de luz vai percorrer ao quadrado, vai ser o 30 ao quadrado mais o 40 ao quadrado, o que vai dar uns 50 centímetros. Só isso, pessoal. Valendo um ponto. Exercício 2. Uma formiga percorre uma reta R com velocidade de 2 metros por segundo. Velocidade, não, 2 centímetros. Centímetros por segundo. O lado de cada quadradinho vale 2 centímetros. Durante quanto tempo o observador vê a formiga conjugada no espelho? Se você tem a velocidade, velocidade é um delta S por um delta T. Se eu estou perguntando o delta T, eu pego o delta S e divido pela velocidade. Tudo bem. Quem vai ser meu delta S? Meu delta S vai ser meu campo de visual. Como é que você faz o campo visual? Você tem que pegar o olho da pessoa que está a 2 quadradinhos, portanto a 4 centímetros. Você tem que rebater o olho da pessoa para trás do espelho. Em relação ao espelho, você tem que rebater. Aqui está o O'. Aqui você tem 4 centímetros. Depois que você faz isso, você tem que esbarrar, né? Fazer a marcação na borda do espelho. Aqui, ó. Então, vai dar mais ou menos por aqui, ó. Aqui para lá fica meu campo visual. E o outro lado do espelho, nessa borda aqui. Aqui você tem o campo visual. Então, você poderia ter pensado assim, olha, daqui até aqui eu tenho 4. E daqui até a formiga, quanto que eu tenho? Deixa eu pensar. Aqui tem 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, aqui são 12. Aqui eu tenho 1, 2, 3. Aqui mede 6.
Então, quanto que mede o delta S? Estou querendo dizer o seguinte, eu tenho um triângulo que mede o delta S aqui, e ele tem dois triângulos, um menor e um maior inscrito no outro. Então, eu tenho esse comprimento todo aqui, medindo 12. Eu tenho esse comprimento aqui, medindo 4. E esse aqui ele mede 6. Então, eu posso fazer assim. O delta S está para 12, assim como o 6 está para 4. Então, o delta S é igual. Gente, 12 dividido por 4 vai 12, 4. 12 vezes 6 dividido por 4 dá 18. 18 centímetros. Vocês podiam também contar aqui, ó, pessoal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 vezes 2, 16. Dá aproximadamente. Então, se a pessoa escrever 18 ou 16, para mim tá beleza, tá bom? Nesse caso aqui, o meu intervalo de tempo vai ser igual a 18 centímetros por uma velocidade de 2. Então, isso aqui vai dar 18 dividido por 2, 9 segundos. Quem, por exemplo, contou quadradinhos, vou repetir, ó. Aqui você tem um, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Assim, se for feito geometricamente, seriam 8 de 2. Então, eu estaria dando 16. Então, também, tudo bem. Se for 16 sobre 2, 8 segundos. Então, a resposta 9, se for fazendo a semelhança de triângulo, ou a resposta 8, se for medindo quadradinhos, tá? É porque fica difícil você ter certeza de onde está esse ponto assim, se não tem quadradinho, né? Mas tudo bem. Se pegar a ideia, tá ótimo. Deixa eu ver se eu não errei nada. Aqui tem 4, porque tem 2, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 4 vezes 2, 8. 8 com. Peraí, aqui tem uma coisa errada, peraí. 1, 2, 3, 4. Aqui tem 8. 8, 12, tá certo. Então aqui tem 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tá certo esse número? Tá tudo certo, é isso aí. Tá bom? Muito bem. Exercício 3. Considerando nossos estudos sobre fenômenos de reflexão envolvendo espelhos planos de face, faça o que se pede. Foi? O texto aqui já teve. Ele fala assim, ó. Um cineasta deseja filmar uma cena a qual precisa de 32 bailarinas. 32 bailarinas na cena. Porém, só possui 4 bailarinas. Essa aqui, bailarinas na cena. Com 4 bailarinas. Para filmar a cena, o cineasta utiliza dois espelhos planos que formam entre si um ângulo alfa. Dois espelhos planos formando um ângulo alfa. Para que para que as 4 bailarinas formem o número de imagens necessárias para compor o total de bailarinas que devem compor a cena, qual é o valor do ângulo alfa? Então você tem uma pessoa olhando e a pessoa está olhando, vendo 32 bailarinas, ok? O olho da pessoa vê 32 bailarinas. Só que dessas 32, você tem que subtrair 4, porque 4 são objetos. Então ficam 28 imagens de 4 objetos. Então você colocou 4 bailarinas entre isso. Você vai colocar 4 bailarinas aqui. E essas 4, com elas, inclusive, vão formar 32 observações. Quer dizer, elas produzem, as 4 bailarinas produzem 28 imagens. Então, já tirei as reais. Agora, você precisa dividir 28 dividido por 4. 28 dividido por 4, porque cada bailarina tem o seu número de imagens. Isso aqui dá 7. 7 imagens por bailarina. Então você sabe que N
é igual a 360 sobre alfa menos um. Então, 7 é igual a 360 sobre alfa menos um. Então, como eu estava falando, são 7 imagens para cada bailarina. 360 graus dividido por alfa menos um. Para eu descrever de novo. Pronto. Primeiro, esse menos um vai passar para a esquerda mais, fica 8 igual a 360 sobre alfa. Então, alfa ficou 360 dividido por 8. 360 dividido por 8 deu 45 graus. A resposta era essa. Bom, então, esse raciocínio a gente comentou em sala de aula, né? Então, precisava ter feito esses descontos, essas divisões. Outro exercício comentado em sala de aula é desenhar e classificar. Então, a gente sabe aqui que esse espelho é um convexo, e esse aqui é um côncavo. E aí eu ensinei vocês a fazer essa questão usando raio paralelo foco e vértice simétrico a vértice. Por que que eu insisto tanto nisso? Porque tem exercício no vestibular, e sempre aparece em algum vestibular, esse tipo de exercício de espelho, que você tem condição de entender o que está acontecendo desenhando, tá? O desenho pode ser, pode não ser a solução, mas ele ajuda. Então, eu vou fazer aqui o raio paralelo. Então, faz uma linha, o raio incidente. Ele não consegue chegar no foco porque o espelho é convexo. Você encosta a régua no foco e faz a tracejada. Aqui é o raio refletido. Legal. Como é que eu faço o raio simétrico? Você vem aqui, contou dois quadradinhos, vai fazer a simetria aqui. Então você vai pegar, vai bater no vértice, a luz vai bater aqui no vértice e vai refletir na simetria, aqui. Esse é o segundo raio refletido. Só que ele não cruza. Então você faz o prolongamento. Esse prolongamento significa que essa solução é um raio, uma imagem virtual. A imagem ficou por aqui, ó. Essa aqui é a imagem, esse aqui é o objeto. Classifique a imagem. A imagem ela é virtual, ela é menor que o objeto e ela é direita, tá? No côncavo, mesma coisa, paralelo foco. Deixa eu fazer de vermelho para ficar parecido com a outra solução. Paralelo, rebate, agora ele consegue voltar pelo foco. Esse é o primeiro raio refletido. O outro é o centro, é o vértice simétrico ao vértice. Você vai pegar um ponto aqui de simetria, dois quadrinhos para baixo. Você vai até o vértice e aí você risca, passando por aqui. Aí, passando por aqui. Esse aqui é o segundo raio refletido. A imagem agora deu real, porque ela encontrou um ponto de cruzamento aqui, ó. Essa é a imagem, esse é o objeto. É uma imagem real, porque os raios de luz se cruzam, porque é uma imagem que pode se projetar. Ela é uma imagem menor, porque tem menos do que dois quadradinhos, porque o objeto tem dois quadradinhos, e ela é invertida, tá bom? O objeto é colocado frontalmente a um espelho é a 20 centímetros do seu vértice. Então, se o objeto a 20 centímetros do vértice é o P. A imagem formada é real, a imagem é real. Imagem real, olha, se você tem imagem real, só pode ser espelho
Imagem real só pode ser espelho côncavo. Só pode ser côncavo. Só o côncavo é que faz imagem real. Quatro vezes, mas as imagens reais do côncavo, elas sempre são invertidas. E sempre que a imagem é invertida, o aumento linear ele é negativo, quatro vezes maior que o objeto. Então, o aumento linear é igual a menos 4, porque esse 4 significa quatro vezes maior, esse 4 significa quatro vezes maior, e esse negativo significa que é invertida. E por que que é invertida? Porque é real e toda real é invertida. Entende o que eu quero dizer? Precisava saber isso. Determine o raio de curvatura do espelho. Quando você está procurando o raio de curvatura, na verdade, a gente tem que descobrir o foco, a distância focal. Porque o raio vai ser duas distâncias focais. Mas se eu tenho um aumento linear e eu tenho P, eu posso fazer 1 sobre F. Eu tenho uma equação que é A é igual a FF menos P. Então, menos 4 é igual a F sobre F menos 20. Então, fica menos 4F mais 80 é igual a F. Então, 80 é igual a 5F. Então, F é igual a 80 dividido por 5. Dá 14 por 5. 80 dividido por 5 é igual a 16. 16 centímetros. E nesse caso, o raio é igual a 2 vezes 16. O raio é igual a 32 centímetros. Tá bom? Exercício 6. Um raio de luz monocromático se propaga de certo líquido, certo líquido para o ar. Em experiências sucessivas, mediu-se o ângulo de incidência e o ângulo de refração, tendo sido obtido o gráfico correspondente abaixo. Determine o índice de refração do líquido. Coloquei a equação. O N1 vezes o seno do I é igual ao N2 vezes o seno do R. Aqui você tem o seno do R e aqui você tem o seno do I. Vocês poderiam ter escolhido qualquer um. Vocês poderiam ter escolhido qualquer um. Eu acho que esse aqui era o mais fácil. O seno do R valendo 1, você sobe no gráfico, encontra esse ponto e o seno do I vale 0,75. Então, o ar vezes 0,75 é igual ao N2 vezes 1. Significa que o N2 é igual a 0,75. Tá bom? Simples, simples, simples assim. O exercício último fala assim: uma placa escrito física pintada com certo uma placa com a palavra física pintada foi presa no centro de uma boia circular, ok? De raio R, 3 metros. E essa colocada para flutuar sobre um líquido de índice de fração, o líquido tem N igual a 5 terços, certo? Como mostra a figura. Uma pessoa colocada fora do líquido não conseguirá ler completamente a palavra pintada na placa devido à presença da boia e também devido ao fenômeno da reflexão total da luz. Adote o N do ar igual a 1. Determine o trecho da placa que poderá ser visto pela pessoa fora do líquido. Então, ele quer saber qual é o trecho que está fora do ângulo de limite de reflexão total. Vamos supor aqui está o disco. Então, aqui você tem 3 metros. Aqui você tem a ponta onde você não consegue mais ver. E isso aqui vai estar no ângulo limite. Aqui está a reta normal. E aqui não vai acontecer mais a reflexão. Não vai acontecer a refração, só a reflexão. Então, você está no limite.
Então, o seno do ângulo limite é igual ao n menor, que nem eu coloquei ali, n menor dividido pelo n maior. Então, o seno de L é igual ao menor, que vale 1, e o maior, que vale 5 terços. Então, isso aqui dá 3 quintos. Então, o seno de L é igual a 0,6. Bom, então eu já sei que se o seno de L é 0,6, o cosseno é 0,8. Por que que eu coloquei isso daqui? Eu coloquei isso daqui para você não ter que fazer a relação fundamental. Você teria que fazer a relação fundamental, seno ao quadrado de L, mais o cosseno ao quadrado de L igual a 1, para você descobrir que o cosseno ao quadrado de L, ou melhor, sem quadrado, que o cosseno de L é igual a 0,8. Eu não queria que vocês fizessem isso, tá bom? Tudo isso para descobrir qual é o comprimento que você não vê, esse H. Mas se você fizer a tangente de L, você vai ficar com o cateto oposto pelo cateto adjacente. Mas a tangente é o seno de L sobre o cosseno de L. O cateto oposto aqui é 3 e o cateto adjacente eu quero descobrir. O seno é 0,6, o cosseno é 0,8, isso aqui dá 3 e o H vai valer 4. Com o H valendo 4, então isso aqui deu 4 metros. Quer dizer, você não vê 4 metros de placa. Portanto, você não vê a letra I, a S, a I e a F. Você vai ver daqui em diante. Significa que esse é o ângulo limite. Então, aqui você está no limite, você consegue ver o C e o A, mas você não vê o FISI. O FISI não vê. Então, o certo era encontrar o 4 metros. Vamos ver de novo a pergunta. Determine o trecho da placa que poderá ser visto. Pode ver o C e o A. Muito bem, foi isso. Então, pessoal, vocês precisam estar assim afiados, né? Não dá para perder tempo no dia da prova. Por exemplo, essa questão A aqui era mais, não precisa nem conta, era só substituir valores escolhidos aí, tá? Bem facinho. Esse aqui eu tinha comentado, esse aqui eu tinha falado, esse aqui eu tinha falado também. Esse aqui dá um certo trabalho, lógico, não precisa ser tudo tão fácil. Esse aqui, geometriazinha básica. Esse aqui dava um pouquinho de trabalho, mas câmara de orifício é fácil. Eu acho que o pior de todos era o exercício 5, por isso que eu coloquei só um ponto aqui. Por que que ele era o pior de todos? Porque você tinha que lembrar que só o espelho côncavo conjuga a imagem real e toda a imagem real é invertida e sendo invertida o aumento linear tem que ser negativo. Isso é uma coisa que vocês precisam saber, beleza? Para não se enrolar em vestibular. Então, vou ficando por aqui. Espero que a nota tenha sido razoável. Espero que vocês continuem fazendo lição de casa para ajudar, né, a subir a sua média e vocês atingirem aí os objetivos. Então, vou ficando por aqui. Tchau.